Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Boa noite aos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Mais de Cristo, que seja sempre esse o nosso grande anseio. Afinal, a palavra de Deus diz assim sobre ele: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses capítulo 1, versos 18 e 19. Eu quero orar com você nesta noite. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Te damos graças por esse momento que podemos ter. Muito obrigado, Deus, por cada semana nas quais o Senhor nos permite esse tempo com a tua palavra, esse tempo de oração, esse tempo de ajuntamento. Que em breve, ó Deus, possamos estar juntos presencialmente, fisicamente, desfrutando da companhia, da proximidade dos irmãos. Mas ainda assim, ó Deus, te agradecemos por esse recurso que o Senhor nos dá. Pai, nós queremos pedir que o Senhor ampare, guarde, cuide, Deus, de cada um dos nossos irmãos. Vai na nossa mente, no nosso coração, nomes, fisionomias, pessoas próximas que pedem, ó Deus, por oração, que pedem, Pai, para que sejam alvos da nossa intercessão. E por eles nós oramos, Pai. Que cada um dos irmãos que estão conosco nesta noite interceda, ó Deus. Faça a sua súplica, a sua intercessão por aqueles que pedem, por aqueles que confiam, ó Deus, no poder da intercessão. Te rogamos, ó Deus, por nossa igreja, por nossos irmãos. Intercedemos pelos nossos missionários que estão nesse Brasil afora, anunciando a tua palavra, administrando projetos, cuidando de pessoas, plantando igrejas, semeando, ó Deus, o Evangelho de Jesus. Abençoa, Pai, os nossos irmãos. Abençoa, Deus, com segurança, com esperança. Abençoa, Pai, com certeza da provisão. E que tenhamos, ó Pai, coração generoso, ó Deus, para ofertarmos, para que os nossos irmãos no campo missionário sejam supridos nas suas necessidades físicas. Também, ó Deus, através das nossas orações, nas suas necessidades espirituais. Pai, nós te pedimos por esse tempo de reflexão na tua palavra, que tenhamos, ó Deus, atenção e que ela fale aos nossos corações, Pai. A nossa oração, Senhor, é em nome de Jesus. Amém.
Nós estamos então estudando orações da prisão nas cartas aos Efésios e aos Filipenses. Paulo faz oração por seus endereçados, faz oração pela Igreja de Jesus, faz oração por nós. E lá no capítulo 3, nós estamos estudando a oração de Paulo, na qual ele faz uma invocação que nós estudamos, e aí então ele apresenta 4 pedidos para que seus irmãos fossem fortalecidos, para que eles se aprofundassem na riqueza que tem, para que eles também apreendessem o exemplo de Jesus e fossem preenchidos, fossem plenos do Espírito de Deus. Nessa noite nós vamos tratar dos 2 últimos pedidos de Paulo sobre quanto à apreensão e a plenitude do Espírito. A palavra apreensão, vamos ler o texto em Efésios capítulo 3, versos 18 e 19. Paulo diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Apreensão vem do latim prehendere, que quer dizer alcançar, quer dizer apropriar-se, lançar mão, tomar posse. A nossa palavra em português compreender, ela carrega a ideia de alcançar mentalmente algum conteúdo de aprendizado, entender, conhecer a lógica de algo, conhecer, por exemplo, o plano de salvação, ter entendimento do que ele é. Ok? A palavra apreender, por sua vez, sugere agarrar algo para si, agarrar para si, tomar posse, internalizar, naturalizar internamente, apropriar-se. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que é possível compreender algo, mas não apropriar-se de algo. Muita gente compreende o plano de salvação, compreende a lógica do que Deus fez, mas não se apropria disso. Nega, não crê, embora tenha compreendido. A preocupação de Paulo aqui era para que os seus endereçados se apropriassem do amor de Cristo. Para que eles tomassem posse, para que eles internalizassem isso, para que eles tivessem o amor de Cristo como o seu amor. Quando Deus deu uma terra a Abraão, ele disse para que ele percorresse por toda a extensão daquela terra, de leste a oeste, de norte a sul. Deus disse assim para Abraão: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Ou seja, conquiste essa terra, tome posse dela, aproprie-se dela. E Abraão foi desafiado a andar pela fé e fazer sua parte por sua herança. Hoje, nós temos uma herança em 4 dimensões. Paulo fala da largura, do comprimento, da altura e da profundidade, as 4 dimensões de Deus, que é o amor. Em se tratando de terra, a herança de Abraão tinha uma medida em quilômetros quadrados. Tinha um limite de extensão com fronteiras bem definidas, que estava assim, passível de compreensão da mente humana. Aqui, então, existe um paradoxo.
Paulo quer que conheçamos pessoalmente o amor de Cristo, porém ele ultrapassa o nosso entendimento. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Existem 4 dimensões, mas elas não podem ser calculadas, não podem ser medidas por nossa matemática. O amor incalculável de Cristo é proporcional, por exemplo, com sua insondável riqueza, por exemplo, com a paz que excede todo entendimento. Então Paulo usa esses adjetivos e essas qualificações para os atributos de Deus em Cristo como uma forma para compreendermos tudo que Deus dispõe a nós pela graça de Jesus Cristo e quanto isso é imenso, é grande, quanto isso está, embora disponível para nós, e quanto isso está inalcançável por nós. Então Paulo está dizendo assim, nós somos muito ricos em Cristo. E essa riqueza, ela é incalculável, nem o mais sofisticado, potente computador poderia fazer um cálculo e fechar essa conta. Então Paulo está dizendo assim também, olha, vocês não precisam se preocupar quanto à disponibilidade, quanto à possibilidade de não terem recursos espirituais suficientes para enfrentar as demandas da vida. Vocês não precisam se preocupar com isso. Orem, busquem força, busquem aprofundamento. E com esses exercícios, vocês se encaminham para essa apreensão, para essa apropriação de toda a riqueza que há no amor e na graça de Deus. Paulo diz aos Filipenses assim, tudo posso naquele que me fortalece, exatamente porque existem recursos disponibilizados para nós, mais do que suficientes para os enfrentamentos do dia a dia. Existem recursos mais do que suficientes para nós respondermos, à luz da pessoa de Cristo, às demandas, aos desafios de todos os dias, as dificuldades de todos os dias. Existe amor suficiente, existe bondade suficiente, existe paciência, existe compaixão, existe generosidade, existe esperança. Tudo mais do que o suficiente para que nós encaremos os nossos dias e desfrutemos da abundância que Cristo nos oferece. Então, para isso, nós precisamos desses exercícios espirituais, desses exercícios relacionais. E qual é a consequência? Qual é o resultado disso? O resultado disso diz Paulo, que é a plenitude, é o preenchimento. Ele diz assim, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É o versículo 19 na sua segunda parte. Disse que a natureza abomina o vácuo. E isso explica porque o ar ou a água automaticamente preenchem um espaço vazio. A natureza divina não se combina também com o vácuo. Deus quer nos ver preenchidos. Ele quer que experimentemos a sua plenitude. Ele quer nos ver tomados por sua plenitude. E o meio pelo qual somos preenchidos, o meio para que alcancemos essa plenitude, é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E ele diz assim, mas enchei-vos do Espírito. Em Efésios capítulo 5, verso 18. E a unidade de medida referencial dessa plenitude, desse preenchimento, é o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz lá no capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. É trágico quando cristãos se valem de outras medidas para avaliarem a sua vida espiritual. Normalmente, nós preferimos fazer nossas autoavaliações mediante aqueles mais fraquinhos na fé que nós conhecemos, exatamente para nos gabarmos, para nos ufanarmos, para nos ensoberbecermos, dizendo assim: em todo caso, estou melhor do que eles. Mas isso é de uma infantilidade tremenda. Paulo nos diz que a medida, que o referencial para nós nos avaliarmos em termos de plenitude é a pessoa de Cristo. E por ser a pessoa de Cristo, nós não podemos nos gabar, nós não podemos nos ensoberbecer em função de nada. Paulo diz aos Coríntios assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Paulo estava chamando a atenção dos coríntios que estavam lá se comparando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou melhor do que esse, melhor do que aquele. Paulo diz a eles: não, nada disso. O nosso referencial é Cristo. E aqui, qualquer um que se comparar a Cristo vai ver que está aquém. E precisa amadurecer, precisa crescer, tem espaço para crescer. Não pode se comparar com o outro. Então, é na plenitude de Cristo, na medida de Cristo, que nós nos comparamos. Paulo diz ainda aos Coríntios, lá no capítulo 3, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Muito bem. Por outro lado, cristãos já estão plenos em Cristo. Aos Colossenses, Paulo disse assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, estáis plenos, estáis preenchidos. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Sendo cada um de nós habitação de Cristo na pessoa do Espírito Santo, então todos nós contemplamos a plenitude de Cristo. Tal realidade espiritual diz respeito à nossa condição, a uma posição herdada em Cristo. Por outro lado, praticamente, nós desfrutamos da medida da graça que apreendemos pela fé. E essa medida se diferencia entre nós e se traduz em maturidade cristã ou em imaturidade. Tempo, experiências bem interpretadas, perseverança, são fatores que podem favorecer um alcance mais elevado. Mas os recursos estão aí, estão completos em nossa posição, em nossa condição, em nossa nova natureza. Então cabe a nós, como Abraão, caminharmos pela terra e nos apropriarmos dela em todas as suas dimensões, na largura, no comprimento, na altura, na profundidade. O apóstolo Paulo nos ensina mais sobre essa plenitude no capítulo 5, nos versos 18 a 21 de Efésios. Ele diz assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Em ocasião oportuna podemos desenvolver mais essa passagem, mas temos aqui de imediato que a plenitude do Espírito é encontrada em nós quando o sentido da nossa vida é a vida de Cristo. Quando nos dispomos aos exercícios espirituais e relacionais de coração sincero, com coração adorador. Apreensão e plenitude. São esses os dois últimos pedidos de Paulo nesta oração por seus irmãos, por nós, Igreja de Jesus. Que a nossa atenção a esses itens, a esses detalhes da nossa caminhada seja acentuada através dessas considerações que estamos fazendo aqui nas orações de Paulo por nós. Os desejos de Paulo apresentados a Deus para a vida cristã da igreja, dos seus endereçados, para a nossa vida cristã, são extremamente relevantes para o nosso crescimento, para a nossa vivência de fé. E que Deus abençoe a tua vida nesses termos de apreensão e plenitude. Na próxima quarta, nós vamos examinar os versos 20 e 21. Paulo encerra a sua oração, depois da invocação, das 4 petições, ele vai encerrar com um poema, uma doxologia. É uma fórmula litúrgica para encerramento de uma oração, de uma celebração, com um conteúdo doutrinário, normalmente de exaltação a Deus, ok? Vejo você na próxima quarta-feira, você me vê na próxima quarta-feira. Uma noite muito abençoada aos irmãos. Fiquem na paz de Jesus.